A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com você? Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, hoje, capítulo 7, a libertação da lei. E antes de nós lermos a nossa Bíblia, eu gostaria que você clicasse no gostei no vídeo, se inscrevesse no canal, compartilhasse o link com todos os seus contatos e comentasse aqui embaixo o que você está achando, aquilo que Deus tem falado no seu coração. Você pode mandar sua dúvida, a sua sugestão, tá? Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 7, eu só quero falar a respeito do capítulo 6 rapidamente. Paulo aqui no capítulo 7, ele vai fazer uma explicação daquilo que ele afirmou no capítulo 6, mais especificamente no versículo 14, que diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo aqui, no capítulo 7, ele vai explicar essa afirmação, tá? Então, já vá para sua Bíblia aí, Romanos capítulo 7, nós vamos ler do 1 até o 6. Diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ele estará livre da lei da condenação. Ela estará. 3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o nosso modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Bem, como eu já disse, então, Paulo ele vai explicar o que ele disse no capítulo 6, versículo 14. Todo cristão, ele precisa ser liberto do pecado, é verdade. Mas também todo cristão precisa ter uma experiência da libertação da lei. Todos nós precisamos chegar a essa conclusão. Se a lei ela fala que precisamos fazer algo para Deus, a libertação da lei implica que ele já fez tudo por nós pela graça de Deus. Isso é ser liberto da lei. Assim, eu não preciso mais fazer nada para ser aceito por Deus ou agradar a Deus, porque Ele o faz. É Ele que nos supre em tudo. E no versículo 1 ao 6 que nós lemos, Paulo está falando que Cristo ele é o fim da lei. No capítulo 6, Paulo ele usa a figura de um senhor e um escravo para ilustrar a nossa relação com o pecado. Mas no capítulo 7, Paulo ele usa a figura de marido e mulher para mostrar a nossa relação com a lei. Vamos imaginar um homem casado, obviamente, e ele é muito rígido, ele é muito exigente até o último grau. Porém, a sua esposa ela não é tão exigente assim, ela é mais suave. E para ele, tudo é definido, tudo é preciso, tudo tem que ser tudo bem perfeito, tudo minuciosamente feito para ele. Mas para ela não precisa ser assim. Para ela pode ser mais largado, se fez, se não fez também. Ela é mais tranquila. E como é que pode ter uma união assim? Como é que pode ter alegria num casamento dessa forma? Apesar do marido ser tão exigente, ninguém pode recriminá-lo por ser exigente. É o direito dele de querer tudo bem feito, de estar tudo certo. O problema é que a mulher
dele não é indicada para cumprir as suas exigências. Então, dessa forma, essa mulher ela se encontra numa enrascada, uma vida angustiada, porque tudo que ela fizer sempre vai estar errado. O marido até fez os 10 pontos ali, porque ele precisa ser feito na casa, do jeito que ele gosta de ser feito, mas quando a mulher vai tentar fazer, ela não consegue fazer do jeito que ele quer. Então essa mulher, ela tenta casar com outro homem, ela decide casar com outro homem. Esse outro homem, então, ele continua sendo muito exigente, porém, ele ajuda a cumprir os deveres, ele ajuda a cumprir as exigências dela. O que fazer então? Enquanto o marido estiver vivo, ela estará ligada a ele, por causa da lei, a não ser que ele ou ela morra. Então, ela pode se casar de novo. Essa historinha aqui, o marido ele significa a lei, enquanto o outro homem significa Cristo. A lei, ela exige muito de nós. Ela é perfeita. Ela não oferece a mínima ajuda para que nós conseguimos cumprir essas exigências. Mas o Senhor, que é o outro marido, ele também é exigente. Ele não exige nada menos que a lei. Pelo contrário, até mais. Porém, o que ele exige, ele mesmo cumpre em nós. Ele mesmo faz com que as coisas aconteçam. A única libertação dessa mulher, então, seria a morte desse marido, que é a lei. Porém, a lei ela não pode morrer. Ela não vai morrer. A lei continuará por toda a eternidade. Então, como é que nós podemos nos ligar a Cristo? Bom, só existe uma saída. Já que a lei não pode morrer, então eu devo morrer. Essa é a saída. Assim nós vemos que quando fomos crucificados com Cristo, nós não apenas fomos libertos de um antigo senhor, que era o pecado, mas também fomos libertos de um antigo marido, que é a lei. Tanto o pecado como a lei continuam a existir, mas eu morri e eu estou livre deles. Paulo então continua do versículo 7 ao 13. Ele vai falar por que a lei nos foi dada. Eu não sei se você lembra, mas alguns capítulos para trás, nós falamos quais eram as finalidades da lei, que é revelar Deus ao homem e revelar o pecado do homem. Então Paulo ele amplia isso, ele fala mais sobre isso. Por que a lei foi nos dada? Primeiro, a lei foi nos dada para revelar a nossa fraqueza. Paulo no versículo 7, vamos lá no versículo 7, olha só como ele começa. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, Paulo ele começa esse verso perguntando se a lei é pecado, se ela é culpa do nosso pecado. E ele responde, é óbvio que não. Ela apenas manifesta o nosso pecado. A lei não é algo mal, ela não é má. Ao contrário, o mandamento do Senhor é algo santo, é justo, é bom. O problema está em nós. Nós somos injustos. Nós somos incapazes de cumprir a lei. O problema é que nós queremos ignorar a graça de Deus, insistindo em querer fazer algo para Deus, insistindo em querer agradar a Deus. Deus ele sabe da nossa incapacidade, ele sabe da nossa inaptidão para fazer as coisas, mas nós mesmos não sabemos. Por isso Deus ele usa a lei para revelar a nós a nossa completa incapacidade. Sem ela, nós nunca saberíamos o quão fracos e quão incapazes nós somos. Então, o que significa ser liberto da lei de uma forma prática? Nós temos 3 tipos de pessoas referentes à lei, de como elas reagem à lei. O primeiro é o legalista. O legalista é aquele que é escravo da lei. Ele acredita que a sua relação com Deus depende sempre da sua obediência às normas exteriores.
nunca sente paz com Deus porque ele está sempre acusado, ele está sempre em débito com o Senhor, nunca está bom a sua vida, jamais ele conseguirá cumprir a lei para ser aceito por Deus. É uma vida muito difícil o do legalismo. A segunda pessoa é o libertino ou antinomianista. Ele afirma que não existe lei, exceto a lei do amor. Tudo pode, porque Deus é amor. Já viu pessoas assim? Ele chega mesmo até culpar a lei. Ele põe culpa na lei pelos males do homem. Então, para esse cara tá tudo certo, tudo em paz. A lei é algo ruim, ela não presta. Só devemos amar porque o amor é algo bom. Deus é amor. Deus ama todos e tudo. Eu sei que você conhece alguém assim, ou já viu alguma coisa dessa na televisão. E terceiro tipo de pessoa é aquele que é cheio do Espírito Santo. Esse ele guarda a lei, mas ele não vive pelo esforço próprio. Ele deixa o Espírito controlar a sua vida. Ele experimenta a paz de não conseguir cumprir a lei, mas agradar a Deus ao mesmo tempo. A alegria de ver a lei sendo cumprida pelo Espírito que habita nele. Não é ele que cumpre a lei sozinho, ele cumpre através do Espírito. A libertação da lei não significa que estamos livres de fazer a vontade de Deus. Nós não somos pessoas sem lei. Não é isso. O que significa é que nós estamos livres de tentar fazer algo por nós mesmos para querer agradar a Deus. Paulo diz que Deus opera em nós tanto o querer e o realizar. Toda obra é feita por Deus. Olha só. Segundo, por que a lei foi nos dada? A lei foi nos dada para revelar o pecado na nossa carne. Além de mostrar a nossa fraqueza, a lei também vem revelar os desejos da nossa carne. Basta a lei dizer não a respeito de algo para nós começarmos a pensar imediatamente e a desejar imediatamente aquilo. Vou fazer um exemplo aí com você. Eu quero que você agora não pense no Neymar. Não pense no Neymar, aqueles cabelinhos muito doidos dele, ele fazendo gol, caindo no chão, sei lá. Não pense no Neymar. E aí, o que veio na sua mente? O Neymar. A lei é exatamente isso. Ela manifesta os desejos da nossa carne. A lei, ela foi dada para ser quebrada mesmo. Para que depois de nós termos quebrado a lei completamente, nós entendêssemos que nós temos uma necessidade extrema de Deus. E sem Deus é impossível. As exigências de Deus, elas nunca foram alteradas. Ele é o legislador, mas ele também guarda a sua lei em nosso coração. Aquele que deu a lei, ele próprio a guarda. Ele faz as exigências, mas também satisfaz. Muitos irmãos podem até dizer: mas pastor, eu sou muito fraco, eu não consigo parar de pecar, eu sou muito fraco, a minha carne é muito fraca, as tentações são muito fortes na minha vida. Meu irmão, é verdade, você é muito fraco, você não consegue parar de pecar, sozinho você não vai dar conta. Mas preste muito bem atenção, você não deve ser fraco para desistir de deixar Deus agir na sua vida. Seja fraco sim para dizer que você não consegue. Seja fraco sim para dizer que você é falho. Mas por favor, não desista de deixar Deus agir. É através dele que você se torna forte. Não deixe o pecado te dominar. Não deixe o mundo te matar, porque é ele que capacita você a sair vitorioso nas suas tentações. Somente ele. Dos versículos 14 ao 25, Paulo então apresenta o conflito do homem. Depois de mostrar o erro de tentar guardar a lei pelo esforço próprio, Paulo ele mostra esse conflito. A carne, ela nunca vai se converter. Entenda, a sua carne ela não se converte. Paulo, lá nos versículos 22 e 23, ele fala de duas leis. Quero que você vá lá, 22 e 23. Diz assim, ó: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Existem duas leis, a lei da mente e a lei do pecado. A lei da mente é a compreensão da lei da perfeita vontade de Deus. E a lei do pecado é a carne, ou princípio do pecado no meu corpo. No verso 24, Paulo ele dá um grito de socorro. Ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Irmãos, só pessoas maduras, só cristãos maduros que já descobriram a sua incapacidade de fazer a vontade de Deus, eles dão esse grito, eles confessam. O ímpio, ele é cheio de justiça própria. O novo convertido, ele é cheio de autoconfiança de que pode cumprir a lei de Deus, mas o homem espiritual, ele é consciente da sua incapacidade. O reconhecimento humilde e sincero do mal na nossa carne é o primeiro passo para a santidade vitoriosa. A razão pela qual nós não vivemos uma vida santa é porque temos uma opinião muito valorizada de nós mesmos. Nós não vemos a nossa fraqueza com clareza. Muitas vezes o motivo da nossa derrota, do nosso fracasso, é porque nós supervalorizamos a nós mesmos. Nós achamos que nós somos muito especiais, que nós somos muito santos. Hoje em dia, você pode até ver alguns pastores aí, infelizmente, que eles pregam que você é o sucesso, você é o tal, você é poderoso. Mas Paulo, apóstolo, quando você vai ler o que ele diz para nós, ele sempre diz: eu sou miserável. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Isso é maturidade cristã. Isso é reconhecer a sua fragilidade. E isso nos leva à santidade e à vitória. Que eu e você sejamos humildes o suficiente para reconhecermos que em nós mesmos não habita bem algum, mas que no Senhor Jesus nós temos a justiça, e é através dele que somos justificados. É através dele que nós somos reconciliados, que nós fomos reconduzidos à glória de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Clique em gostei, por favor, compartilhe o link, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou. E eu te espero então até o próximo vídeo. Valeu!